Olá, eu sou a professora Ivani Francelli, trabalho há 23 anos na educação infantil, atuo também no ensino fundamental há 14 anos, na mesma escola. Sou uma professora extremamente apaixonada por aquilo que eu faço, acredito que é a condição essencial para o enfrentamento dos desafios atualmente colocados para nós, profissionais da área de educação. Né? Se não fosse essa paixão pela educação, com certeza já teria desistido. Eu acredito e eu venho ao longo da minha trajetória profissional buscando desenvolver um trabalho pautado na construção dos laços afetivos, no diálogo e, sobretudo, o respeito à individualidade dos nossos pequenos. Eu acredito que o percurso escolar, do ponto de vista da construção do conhecimento, ele se torna significativo quando trazemos para o espaço de sala de aula ações que são significativas, ou seja, que fazem sentido para as crianças. E o lúdico e a brincadeira são essenciais, visto que tal condição ela é inerente ao processo de desenvolvimento das crianças. Nesse sentido, o professor Carlos ele foi essencial na minha formação, visto que não nascemos prontos. Eu acho que isso é essencial, quando a gente se enxerga inacabado. Nós não nascemos prontos e vamos nos fazendo no processo, no compartilhar com os amigos, na troca de experiência, enfim. Eu digo isso pois eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Carlos, onde pude vivenciar muitas experiências trazidas por meio dos jogos enquanto uma estratégia de desenvolvimento nas aulas de artes, que é a matéria que ele lecionou. Enquanto ele trabalhava com a questão dos jogos, o ensinar, por exemplo, geografia, matemática por meio dos jogos como dama, trilha, jogo da velha, sempre foi muito comum nas aulas dele. E era possível enxergar olhos nus o quanto as crianças se envolviam na atividade e o quanto que elas se desenvolviam do ponto de vista de entender os conteúdos ora propostos, né? Nos era notório perceber o quanto a utilização dos jogos contribui no desenvolvimento global das crianças. E para ser mais propositiva, eu acredito que para o desenvolvimento humano, não só das crianças, porque se jogar faz bem para as crianças, também faz bem para os adultos, mas sobretudo na faixa etária em que onde a criança está em pleno desenvolvimento. Então, o que a gente percebe? Que as crianças, por meio dos jogos, elas começam a entender a questão das regras, dos combinados, e isso é essencial para a vida em sociedade. Elas começam a ter um pensamento mais proativo, na perspectiva de que, na medida em que eu estabeleço essa relação com as regras do jogo, né, na medida em que eu vou desenvolvendo o raciocínio do jogo, eu preciso me utilizar de planejamento, de pensar quais são as melhores estratégias, aprender no processo que nós não ganhamos sempre, que existem momentos em que eu ganho, em que eu perco, e existem momentos em que a cooperação é essencial para que a gente chegue ao objetivo do jogo, que de repente é a vitória, né? E que de repente a vitória ela é compartilhada e socializada enquanto uma questão coletiva. Então eu aprendo, por exemplo, o que é participação. Eu aprendo, por exemplo, a me concentrar, né? Porque eu preciso ir desenvolvendo um processo de concentração muito grande. E eu acho que, sobretudo, eu aprendo o que é trabalhar em equipe, né? O que é essa formação de grandes líderes? Eu acredito e eu defendo o jogo enquanto uma estratégia de desenvolvimento das crianças em sala de aula.
E é essencial que nós, enquanto professores, enquanto profissionais da área de educação, tenhamos acesso a esse tipo de formação. Porque nem sempre saber jogar a trilha, ou saber jogar dama, ou saber jogar xadrez, me possibilita uma intervenção do ponto de vista pedagógico. Né? Que conteúdos é possível eu desenvolver a partir, por exemplo, da dama? Né? Alguns conceitos que são essenciais. Diagonal. Pula uma casa, 2 casas, 3 casas. Agora é a minha vez, agora é a sua. Então tudo isso é muito bacana, tudo isso é essencial.